não ia decepcionar seu coração. Mesmo que não havia ainda saída, não havia esperança, não havia solução, mas em seu coração ele jamais deixou de acreditar. Amém? 6. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, eu me pergunto assim: a criança era uma criança que já entendia, não disse idade ali, mas imagino que ha de ser uma criança de uns 10 anos. Imagine um monte de lenha para queimar. Um holocausto precisava muita lenha. E chamou muita atenção: a lenha é pesada. Ele colocou a quem que deu a lenha? A uma criança de 10 anos, seu filho. E ele levou o quê? A faca e o fogo. Por que ele fez isso, eu me pergunto? Por que ele não fez ao contrário? A lógica de qualquer pai é dar o mais leve para seu filho, mas o mais pesado a levar era ele, né? Mas de certa maneira, o que ele estava dizendo nesse momento? Imagino que o coração desse pai não ficava quieto. E já se imaginava o que estava acontecendo com seu filho, o que ia acontecer no sacrifício, que essa lenha já ia ser aquele que ia consumar, que ia retirar a vida de seu filho. Ia questionando com Deus, não parava de orar, não parava de falar a Deus, tentava sensibilizar o coração de Deus, porque esse é o objetivo que é dele, colocar a lenha nas costas de seu filho. Tentava sensibilizar o coração de Deus. Por dentro estava doendo. Amém? 7. Isaque disse a seu pai: meu pai. Que há? Meu filho. Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas aonde está a ovelha para o holocausto? Você prestou atenção também ali? Antigamente não tinha costume como hoje de ter essa intimidade com os pais. Até não faz muito tempo você não chamava meu senhor pai, meu senhor minha mãe, né? Não era assim. Não dizia meu pai com aquela intimidade, não era? Era mais com respeito, assim, não tinha aquele afeto que hoje tem, não tem? É assim, vó. E naquela época também era assim, dessa maneira. Mas vocês viram como que a criança chamou o pai? Meu pai. E você viu a resposta do filho? O que há? Meu filho. O coração, a intimidade, né? Aquele sentimento no meio. Você conseguiu perceber isso? E o filho, ele já tinha acompanhado o pai outras vezes a fazer sacrifício. Ele sabia perfeitamente como é que era. Por isso que a questionou: meu pai, que da ovelha? Porque ele sabia que era essencial a lenha, a faca e o fogo. E a ovelha? Estava faltando uma coisa. E agora vem a resposta. 8. Deus respondeu-lhe a Abraão: providenciará Ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram seu caminho. A segunda vez que Abraão demonstra sua fé. A primeira foi quando nós voltaremos. A segunda, Deus providenciará. Estava perto já do tempo de fazer o sacrifício. Mas mesmo assim ele não se entregou.
Ele continuou confiando em Deus. Não ficou parado. Continuou obedecendo ao Senhor, caminhando e confiante. Deus providenciará. Amém? 9. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Primeiro, o altar era feito de terra ou de pedra. Não era assim com um estralar de dedo, não era chegar e já estava pronto. Era juntar pedra, era amontoar, era formar o altar. Mais um período de espera, de sufoco, de dor. Imagina que esse pai deve ter juntado as pedras bem lentamente para esticar o mais possível esse momento doloroso que se aproximava e que parecia que não tinha saída. E você notou o que ele fez com seu filho? Ele o amarrou. Se amarra um filho que se entrega espontaneamente? Se amarra a quem? Aquele que não quer fazer isso. Se amarra aquele que não está de acordo com o que está acontecendo. Você já pensou em ter que amarrar teu filho e colocá-lo em cima de lenha para queimá-lo? E você acha que ele ficou calado, que essa criança... Você sabe, pai e mãe, quando você põe limite a teu filho, ele fica quieto quando você o repreende? Fica quieto? O que ele faz? Reclama, que mais? Responde. Fica bravo. Tenta sair, escapar quando você quer pegar ele para fazer uma coisa que ele não quer. O que ele faz? Então imagine aquela criança sabendo que o pai o estava colocando em cima da lenha, que o estava amarrando. Imagine o coração desse pai. Imagine o coração desse pai. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. E quando eu li essa palavra, estendendo a mão, me veio na memória na hora, quando ele disse a Moisés, na beira do Mar Vermelho, a ordem de Deus, qual foi? Estende tua mão e levanta o cajado, não foi? E o que ia acontecer depois que ele fez isso? O milagre. Na hora que eu li que ele estendeu a mão, que tomou essa atitude confiante, mesmo com o coração sofrendo, mesmo não vendo uma saída, mas que mesmo assim estendeu sua mão, pegou a faca, às vésperas já não tinha mais saída, não tinha mais para onde ele ir, não tinha para onde ele escapar. Pegou a faca para imolar seu filho. E ali, quando ele estendeu sua mão, quando já não tinha saída, quando ele não tinha escolha, mesmo com o coração angustiado, mesmo obedecendo a quem? A quem que ele estava obedecendo? A Deus. Mesmo na dor, mesmo com angústia, mesmo que representava uma perda para ele, daquilo que tanto amava, ele desistiu? Desistiu? Não desistiu. Fez tudo como Deus tinha mandado. E aí, vamos ler no versículo 11, todos juntos. O anjo do Senhor, porém, gritou dos céus: Abraão, Abraão. E eu imagino esse momento: eis-me aqui, Senhor. O que ele mais
queria escutar que ele falasse alguma coisa. Imagine se ele deve ter respondido lentamente. Não, ele estava esperando esse grito. Ele estava com o coração desejando que Deus falasse alguma coisa. Imagino que não terminou de falar o anjo, que em cima das palavras do anjo, ele deve ter dito: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. 12. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Vamos ler agora? Vamos ler o 12. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que foi comprovado pela sua fidelidade. Que foi comprovado pela sua fidelidade e obediência. Que disse nesse versículo? O anjo, a resposta do anjo. Agora sei que o temor de Deus. Foi comprovado o temor de Deus. Que o temor de Deus é essencial para a minha vida, é essencial para a tua vida. O temor de Deus é necessário para você alcançar tudo. Não se pode conseguir milagres, não se conseguir prodígios, curas, libertação, se você não é partícipe desse temor a Deus. Não se consegue libertação, salvação, se você não cumpre esse objetivo essencial, o temor a Deus. E o temor a Deus vai significar o quê? Que muitas vezes você vai ter que fazer coisas que logicamente não tem sentido. O temor de Deus significa que muitas vezes você vai ter que renunciar àquilo que você mais ama, que você vai ter que abrir mão, às vezes até aquilo que foi gerado em teu ventre, que você vai ter que desistir de teus sonhos, da tua maneira de pensar, do teu jeito. Temor a Deus para alcançar os milagres significa que você vai ter que obedecer a Deus da maneira que Ele traça o caminho, não do jeito que nós queremos. Amém? Porque se é do jeito que nós queremos, então não é Deus que vai fazer. E eu quero perguntar para vocês: teve um filho que não foi poupado, teve um pai que passou pelo mesmo sofrimento, pela mesma angústia, pela mesma dor, pela mesma agonia, e seu filho não foi poupado. Você sabe quem é? Deus. Esse pai não foi poupado, e esse filho foi morto. E sabem por quem? Por nós. Agora você vê quanto Deus te ama, que Ele abriu mão e aceitou esse sofrimento também por você. Esse pai não poupou seu filho, e o próprio filho disse no momento, quando estava no Monte das Oliveiras orando, sabendo que logo vinha a paixão e morte, escutou seu filho dizer o quê? Pai, se possível afasta de mim esse, mas a todo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Imagina o coração, teu coração. Se você fosse o pai desse filho, você teria conseguido resistir? Ou teria dito ao filho: sai dali, deixa esse povo, não vale a pena? Você teria conseguido aceitar essa entrega? E hoje